Bom dia. As referências bibliográficas e o artigo-fonte da editora estão acessíveis na descrição abaixo do vídeo. Se pretende apoiar a divulgação do conhecimento científico, inscreva-se. E você pode dar um joinha, por favor. Rastreamento genético de animais selvagens e vírus de mercado no epicentro da pandemia de Covid-19. Em resumo, o DNA de espécies de mamíferos selvagens suscetíveis ao SARS-CoV-2 foi detectado juntamente com o SARS-CoV-2 e outros vírus em amostras ambientais de baias de animais localizadas no epicentro do mercado do surgimento do Covid-19. Destaques: o ancestral comum do SARS-CoV-2 ligado ao mercado de Wuhan corresponde ao ancestral comum global. DNA mitocondrial de vida selvagem identificado em amostras de baias positivas para SARS-CoV-2. DNA de cães guaxinim, civetas e outras espécies selvagens detectadas em amostras de mercado. Genótipos de hospedeiros potenciais foram reconstruídos para reconstituir as origens geográficas dos animais. Resumo: repercussões zoonóticas de vírus ocorreram através do comércio de animais em todo o mundo. O início da pandemia da Covid-19 foi rastreado epidemiologicamente até o mercado atacadista de frutos do Mar de Wuhan. Aqui, analisamos QPCR ambiental e dados de sequenciamento coletados no mercado de Wuhan no início de 2020. Demonstramos que a diversidade genética do coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave vinculada ao mercado SARS-CoV-2 é consistente com o surgimento do mercado e encontramos aumento do SARS-CoV-2 positividade perto e dentro de uma barraca de vida selvagem. Identificamos DNA de vida selvagem em todas as amostras positivas para SARS-CoV-2 desta baia, incluindo espécies como civetas, ratos de bambu e cães guaxinim, previamente identificados como possíveis hospedeiros intermediários. Também detectamos vírus animais que infectam cães guaxinim, civetas e ratos de bambu. Combinando abordagens metagenômicas e filogenéticas, recuperamos genótipos de animais de mercado e os comparamos com aqueles de fazendas e outros mercados. Essa análise fornece a base genética para uma lista restrita de potenciais hospedeiros intermediários do SARS-CoV-2 para priorizar a amostragem serológica e viral. Introdução: muitos dos primeiros casos conhecidos de Covid-19 trabalharam ou visitaram o mercado atacadista de frutos do Mar de Wuhan, mercado de Wuhan na cidade de Wuhan, uma ligação feita pela primeira vez por médicos de diferentes hospitais da cidade. 1.3 Retrospectiva revisão de casos iniciais de Covid-19 identificou 174 pacientes com início em dezembro de 2019, 32% dos quais tinham uma ligação comprovada com este local, em uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes. 4. Embora parte da descoberta precoce de casos pudesse ter identificado preferencialmente casos ligados ao mercado, uma análise geoespacial das residências dos primeiros casos sem ligação identificada com o mercado de Wuhan mostrou que eles viviam inesperadamente perto e centrados em torno do mercado. 35 Embora a proximidade geográfica não tenha sido usada como critério de caso. 4,6 8. Além disso, o excesso de mortes por pneumonia foi notificado pela primeira vez nos distritos da cidade em redor do mercado de Wuhan. 468. Inquéritos serológicos retrospectivos de Wuhan confirmaram que uma proporção maior de residentes contraiu Covid-19 nestes distritos. A epidemiologia genômica do coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave SARS-CoV-2 mostra que havia muito poucas infecções humanas antes do primeiro caso de mercado verificado, com início em 10 de dezembro de 2019. Ou se a época do ancestral como mais recente TMK é estimado entre finais de novembro e início de dezembro de 2019, e o momento médio estimado da infecção primária é de meados a finais de novembro. Uma análise filodinâmica do tamanho da epidemia até 1º de dezembro de 2019 estimou que ela estava entre 1,83 infecções e 0,2 hospitalizações, intervalos de densidade posterior mais altos de 95%. 11. Essas estimativas são consistentes com a vigilância e os testes retrospectivos, que descobriram nenhuma evidência de transmissão comunitária substancial de Covid-19 antes de dezembro de 2019. As sequências iniciais do SARS-CoV-2 pertencem a duas linhagens, denotadas A e B, separadas por duas substituições de nucleotídeos C8782T e T28144C. Embora o enraizamento do SARS-CoV-2 entre esses dois haplótipos seja incerto, uma observação inicial de que os genomas do SARS-CoV-2 de casos com contato direto no mercado eram da linhagem B levou à proposta de que o mercado era um evento de amplificação que ocorreu após linhagem uma transmissão comunitária não relacionada ao mercado. A proximidade geográfica de dois casos iniciais da linhagem A com o mercado, no entanto, sugeriu mais tarde que esta linhagem também estava presente, e isto foi confirmado quando a linhagem A foi identificada em uma amostra ambiental do mercado de Wuhan.
A ligação de ambas as linhagens ao mercado é consistente com a evidência filodinâmica de pelo menos duas repercussões zoonóticas bem-sucedidas do SARS-CoV-2 nos seres humanos. 11. A elevada intensidade de contato entre seres humanos e animais nos mercados sugere que, uma vez que os animais infectados com uma doença altamente transmissível, quando um vírus chega a um mercado, múltiplos eventos zoonóticos estão preparados para ocorrer. Isto foi, por exemplo, observado mais tarde num surto local de Covid-19 em 2021, iniciado por múltiplas repercussões secundárias de hamsters numa loja de animais em Hong Kong. Em fevereiro de 2020, o governo da China promulgou uma proibição abrangente da venda de vida selvagem para consumo humano. Uma decisão semelhante ocorreu após o segundo surgimento do SARS-CoV-1 no inverno de 2003-2004. Ambos tinham como objetivo limitar a propagação de qualquer um dos vírus no comércio de animais. Tal como acontece com o SARS-CoV-2, o SARS-CoV-1 foi detectado pela primeira vez a mais de 1,000 km dos seus parentes mais próximos do vírus do morcego, identificados. A província de Yunnan estava epidemiologicamente ligado ao comércio de vida selvagem. Meses após a declaração do surto de SARS, vírus estritamente relacionados foram encontrados em civetas mascaradas Paguma larvata e Canis guaxinim comuns Nycteriotis prosoonoides em mercados úmidos ainda abertos, embora animais de vários mercados e fazendas tenham testado negativo para SARS-CoV-1. As civetas cultivadas na província de Hubei também testaram positivo, indicando a propagação do SARS-CoV-1 entre os animais na província onde o SARS-CoV-2 surgiu mais tarde. Há muito que se sabe que as repercussões zoonóticas nos mercados de vida selvagem apresentam riscos de emergência viral. Transmissões entre espécies de coronavírus de morcegos para mamíferos no comércio de vida selvagem também foram documentadas entre porcos espinhos malaios, Strix brachyura e ratos de bambu Rhizomes pruinosus. Os coronavírus foram relatados em civetas mascaradas, cães guaxinim e ouriços de Amur erinaceus amuricis em mercados de vida selvagem e, embora os parentes mais próximos do SARS-CoV-2 até o momento sejam morcegos, outros vírus estreitamente relacionados foram encontrados em pangolins comercializados ilegalmente em Ásia. Na zona rural de Myanmar, os indivíduos expostos à vida selvagem apresentavam uma seropositividade desproporcionalmente elevada a vírus semelhantes ao SARS-CoV-2, possivelmente indicando também uma propagação para os seres humanos antes da pandemia do SARS-CoV-2. O mercado de Wuhan era o local com o maior número de vendedores de vida selvagem em Wuhan, uma cidade com mais de 12 milhões de habitantes e 4 mercados sustentados de animais vivos. Foi documentado que vários vendedores vendiam ilegalmente animais vivos, como cães guaxinim, civetas, ratos de bambu Rhizomes pruinosus ou Rhizomes sinensis, porcos espinhos malaios, ouriços de Amur e texugos asiáticos Meles leucurus no final do outono de 2019. A maioria dos animais selvagens os vendedores estavam localizados na ala oeste do mercado, que também era onde funcionavam os primeiros e a maioria dos casos de Covid-19 do mercado. 3. No início de 2020, Liu et al. Coletou amostras ambientais do mercado de Wuhan. Essas amostras foram analisadas por PCR quantitativo de transcrição reversa qPCR do SARS-CoV-2 e sequenciamento metatranscriptômico de próxima geração MNGS. Além da amostragem ambiental, Liu et al. Realizaram testes qPCR de alguns mamíferos selvagens no mercado, mas isso foi limitado a ratos vivos, camundongos, doninhas perdidas, gatos e cães, bem como carcaças de uma ovelha, 2 javalis, 6 ratos de bambu, 6 texugos, 6 muntjacs, 16 ouriços e 52 coelhos, muitos dos quais são agora conhecidos como improváveis U200 Bu200B de serem hospedeiros intermediários do SARS-CoV-2. Não foram relatadas amostras nem testes qPCR de qualquer um dos cães guaxinim ou civetas à venda no mercado, e nenhuma sorologia de qualquer animal ou de seus manipuladores no mercado foi descrita. No entanto, Liu et al. Relataram a detecção genética em amostras ambientais de vários gêneros animais de potencial interesse. Aqui analisamos os dados de mercado gerados e compartilhados por Liu et al. No contexto de todas as sequências iniciais do SARS-CoV-2 usando múltiplas abordagens genômicas. Primeiro demonstramos que o ancestral como o mais recente mercado SARS-CoV-2 amostrado no mercado de Wuhan é geneticamente idêntico ao mercado inferido da pandemia como um todo. Esta descoberta é consistente com o surgimento do SARS-CoV-2 no mercado de Wuhan. Em seguida, caracterizamos o material genético de mamíferos presentes em metatranscriptomas de mercado em nível de espécie, gerando um registro completo de sua presença e distribuição, inclusive em amostras e baias com SARS-CoV-2. Identificamos ainda vírus animais adicionais, indicando que os mamíferos vivos vendidos no mercado estavam de facto a espalhar vírus no local no momento da amostragem.
Finalmente, reconstruímos genótipos mitocondriais de supostos hospedeiros intermediários no mercado para identificação de subespécies e suas supostas origens geográficas. Em conjunto, estas análises fornecem uma imagem precisa da assinatura genética dos mamíferos selvagens, dos seus vírus e do SARS-CoV-2 presentes no mercado de Wuhan quando a pandemia da Covid-19 começou. Resultados: a diversidade genética do SARS-CoV-2 ligada ao mercado de Wuhan é consistente com o surgimento do mercado. Se o mercado de Wuhan foi o local de origem das cadeias de transmissão que levaram à pandemia da Covid-19, então o ancestral comum dos genótipos virais associados ao mercado deveria ser equivalente ao ancestral comum da pandemia, dada a amostragem adequada. Para testar esta hipótese, avaliamos a variação intra-amostra dos genomas ambientais do SARS-CoV-2 do mercado de Wuhan, atribuímos sequências de mercado às linhagens do vírus e realizamos inferência filodinâmica para comparar a diversidade genética do SARS-CoV-2 no mercado. A sua diversidade genética em todo o mundo. Conforme detalhado abaixo, descobrimos que o mercado dos genomas associados ao mercado era equivalente ao mercado da pandemia maior. 4 sequências quase completas do genoma do SARS-CoV-2 foram recuperadas de amostras ambientais coletadas em 1º de janeiro de 2020. As amostras, rotuladas A20, B5, F13 e F54, foram todas coletadas na ala oeste do mercado de Wuhan, onde a maioria foram localizados vendedores de animais selvagens. 4. Primeiro, confirmamos que a sequência da amostra A20 era de fato da linhagem A, enquanto as amostras F54, F13 e B5 eram da linhagem B, como relatado anteriormente. As leituras amostradas apoiam fortemente o genótipo de consenso A ou B nos locais que definem a linhagem, indicando que nenhuma dessas sequências é uma mistura das linhagens A e B. O genoma de consenso A20 tem duas substituições adicionais, de 26.262T e C6.145T, separando de A raiz da linhagem A, mas com o alelo de referência 6.145C presente na frequência de 23%, apoiando a presença de um haplótipo que era uma substituição privada divergia do mercado da linhagem A. Embora o momento exato da disseminação do vírus presente nesta linhagem A amostra permanece incerta, um mapa compartilhado durante o estudo global sobre as origens do SARS-CoV-2, China parte convocado pela Organização Mundial da Saúde OMS durante missão da OMS observou um caso suspeito na barraca onde originada, com início em ou antes de 15 de dezembro. Este caso não foi incluído no mapa final fornecido no relatório da missão da OMS, mas o relatório recomendou o mapeamento de acompanhamento e a revisão de potenciais casos clínicos precoces. 4. Uma amostra de baixa cobertura F46 tem 2 leituras duplicadas cobrindo a posição 8. 782 e linhagem correspondente a C8782T, mas esta amostra não tem cobertura na posição 28. 144, a outra posição definidora de linhagem, portanto esta amostra não pode ser totalmente determinada como sendo uma segunda sequência da linhagem A amostrada no mercado de Wuhan. Para comparar a diversidade genética do SARS-CoV-2 amostrado no mercado com a diversidade genética do SARS-CoV-2 globalmente no início da pandemia, realizamos inferência filodinâmica usando o programa Bayesiano de amostragem de análise evolutiva BEAST, veja método STAR. Utilizando a data de coleta de amostras de 1º de janeiro de 2020 para genomas ambientais de mercado, incorporando genomas publicados recentemente de casos de Covid-19 do início de 2020, inferimos o haplótipo ancestral e tem marcado a pandemia SARS-CoV-2 CNU003D863 genomas coletados até 14 de fevereiro de 2020. Consideramos tanto o enraizamento irrestrito quanto o enraizamento restrito pelo genoma inferido de um ancestral como um recombinante REC-CA. Em ambos os casos, essas análises favoreceram fortemente o mercado de SARS-CoV-2 apenas como os haplótipos A ou B sem substituições adicionais ou um intermediário entre os dois, como fizeram resultados publicados anteriormente. Os haplótipos A mais C18.060T e A mais C29.095T23 propostos alternativamente foram fortemente rejeitados como ancestrais, inclusive quando enraizados com o REC-CA inferido. O mercado de genomas ligados ao mercado em todas as 4 topologias de árvores plausíveis estava, portanto, de acordo com o ancestral comum de toda a pandemia. Inferimos uma TMK mediana de 9 de dezembro de 2019 95% da maior densidade de posteridade HPD, 11 de novembro a 20 de dezembro, para a pandemia de SARS-CoV-2 com enraizamento irrestrito e de 3 de dezembro 95% HPD, 4 de novembro a 16 de dezembro com enraizamento restrito por REC-CA, consistente com análises anteriores.
O facto de o mercado SARS-CoV-2 ligado ao mercado de Wuhan ser equivalente ao mercado da pandemia estabelece que o momento da origem do surto no mercado é geneticamente indistinguível do momento da origem da pandemia como um todo. A presença de ambas as linhagens A e B no mercado e a associação espacial dos primeiros casos da linhagem A com o mercado 2,3 foram resultados diretamente previstos sob a hipótese de que o SARS-CoV-2 surgiu pela primeira vez na população humana em Wuhan. Mercado. Aumento da taxa de positividade do SARS-CoV-2 dentro e perto de uma barraca de vida selvagem no mercado de Wuhan. O mercado de Wuhan foi amostrado em várias datas no início de 2020, com diferentes viagens de amostragem com finalidades diferentes. No dia 1º de janeiro, o mercado foi amplamente amostrado, com ênfase nas barracas associadas a casos humanos. 515 amostras foram testadas, foram positivas para SARS-CoV-2 qPCR e os resultados do sequenciamento MNGS para 25 dessas amostras positivas foram compartilhados. No dia 12 de janeiro, 10 amostras por baia foram coletadas de 7 baias de vida selvagem, 3 foram positivas por qPCR para SARS-CoV-2, e desta vez todas as 70 amostras, incluindo negativas, foram sequenciadas. Amostras adicionais foram coletadas em ralos, esgotos, baias e armazéns após essas duas primeiras datas até março de 2020. Para determinar se a positividade do SARS-CoV-2 estava associada a barracas específicas no mercado de Wuhan, conduzimos uma análise de risco relativo espacial de amostras qPCR positivas para SARS-CoV-2 coletadas em 1º e 12 de janeiro, comparando a distribuição do qPCR positivo para amostras negativas para qPCR. A taxa de positividade do qPCR foi distribuída de forma desigual no mercado de Wuhan, com aumento da positividade na seção sudoeste. Várias barracas agrupadas nesta seção tiveram uma taxa de positividade maior do que a média das barracas amostradas no mercado. Uma baia, a baia de vida selvagem A, se destacou, com uma taxa positiva de qPCR de 30%, 3 de suas 10 amostras coletadas em 12 de janeiro. Um carrinho, uma máquina de remoção de pelos penas e uma amostra coletada do solo foram qPCR positivo para SARS-CoV-2. 6 das 70 amostras sequenciadas em 12 de janeiro continham leituras de sequência MNGS de SARS-CoV-2, que incluíam as 3 amostras positivas para qPCR da barraca de vida selvagem, 2 amostras negativas para qPCR também da barraca de vida selvagem e uma amostra do interior de um freezer na baia B de vida selvagem próxima. Portanto, tanto o teste qPCR quanto o MNGS identificam RNA de SARS-CoV-2 dentro e ao redor da baia A de vida selvagem. Embora as contagens de leitura de SARS-CoV-2 sejam baixas, isso é consistente com o precedente para sequenciamento ambiental não direcionado de SARS-CoV-2 em que o RNA viral pode ser quase indetectável, mesmo em amostras positivas para PCR, onde a esmagadora maioria das sequências é microbiana. A amostragem posterior forneceu suporte adicional para a barraca de vida selvagem como um hotspot de SARS-CoV-2 no mercado de Wuhan. Das 60 amostras do sistema de drenagem subterrânea do mercado de Wuhan que foram coletadas em 27 e 29 de janeiro, apenas 4 foram positivas para SARS-CoV-2 qPCR, incluindo o dreno diretamente em frente à barraca de vida selvagem A. Mais 17 amostras de dreno foram coletadas em fevereiro nos dias 9 e 15, com 3 testes qPCR positivos. Um deles estava novamente em frente à baia de vida selvagem e os outros 2 eram de locais a jusante que podem ter recebido escoamento desta mesma baia. Tomados em conjunto, existem 3 sinais espaciais independentes que identificam a positividade do SARS-CoV-2 associada a uma banca específica de vida selvagem numa secção do mercado com positividade ambiental marcadamente mais elevada para o SARS-CoV-2. A barraca B de vida selvagem próxima também foi reamostrada repetidamente após 12 de janeiro e testada várias vezes com qPCR positivo. Em fevereiro, o armazém externo associado a esta barraca foi amostrado e 5 das 12 amostras testaram positivo para SARS-CoV-2 por qPCR. Das 16 amostras coletadas do estábulo de vida selvagem B nos dias 1 e 12 de janeiro, o SARS-CoV-2 foi detectado apenas por MNGS na amostra do congelador de 12 de janeiro, indicando menor positividade do que o estábulo de vida selvagem A. Fora destas barracas de vida selvagem, várias das outras barracas positivas para SARS-CoV-2 amostradas em 1 de janeiro estavam associadas aos casos humanos conhecidos no mercado. Estas amostras refletem muito provavelmente a disseminação humana do SARS-CoV-2 nestes outros locais do mercado, que era um local de ampla transmissão entre humanos. 3. À medida que o tempo de amostragem avançava após o encerramento do mercado, houve uma diminuição notável na abundância viral do SARS-CoV-2, indicando a deterioração ambiental do RNA viral em todo o mercado durante várias semanas.
Como a maioria das amostras de barracas de vida selvagem foram coletadas 11 dias após a primeira amostragem, seria então esperada uma capacidade reduzida de detecção de SARS-CoV-2 em amostras de barracas de vida selvagem em 12 de janeiro devido à deterioração contínua do RNA viral no ambiente. Espécies de mamíferos selvagens detectadas em 5 amostras positivas para SARS-CoV-2 em uma barraca de vida selvagem. Amostras ambientais com RNA viral também podem conter evidências genéticas dos hospedeiros mamíferos que transmitiram o vírus. Desenvolvemos e comparamos um pipeline metagenômico altamente específico para quantificar a abundância de DNA mitocondrial animal mtDNA em amostras ambientais, mapeando rigorosamente leituras para um banco de dados desreplicado de genomas mitocondriais eucarióticos e filtrando resultados por sua amplitude de cobertura. As 5 amostras positivas para SARS-CoV-2 da barraca de vida selvagem continham mtDNA de cães guaxinim, ratos de bambu, cães canis lupus familiaris e coelhos europeus Orictolagus cuniculus. O mtDNA do ouriço de Amur e do porco-espinho malário estava presente em 4 amostras, o mtDNA do muntjac de Reeves Muntjacus reevesi e da marmota do Himalaia marmota himalaiana foi encontrado em 3, e uma amostra continha mtDNA de civeta de palma mascarada. Destas espécies, cães guaxinim, coelhos e cães são documentados como suscetíveis ao SARS-CoV-2, com cães guaxinim confirmados experimentalmente como capazes de transmissão e evidências in vitro de suscetibilidade à civeta. Perto da baia A, outras amostras positivas para SARS-CoV-2 também continham mtDNA de vida selvagem, incluindo um carrinho de lixo onde o mtDNA de cachorro guaxinim foi detectado e uma baia com mtDNA de bambu. Embora todas as 5 amostras positivas da tenda contivessem mtDNA humano, os humanos não eram as espécies de mamíferos mais abundantes presentes em nenhuma destas amostras. Excluir as regiões mitocondriais de rRNA16S e 12S que poderiam ser afetadas diferencialmente pela potencial depressão de rRNA realizada nessas amostras não altera esses resultados. Além disso, nossos resultados mostram que a detecção de mtDNA da vida selvagem foi colocalizada com as localizações relatadas de barracas de vida selvagem. Em contraste, o mtDNA humano foi distribuído por todo o mercado, consistente com o mercado ser um local geral de atividade humana. Material genético de cães guaxinim e ratos de bambu foi frequentemente encontrado nas barracas de vida selvagem, constituindo 2 espécies de mamíferos selvagens mais comumente detectadas. O material genético de civetas mascaradas foi detectado mais raramente, estando presente em 5 amostras de 4 baias. Algumas espécies selvagens, como Nutriamel castor coepus, raposas vermelhas Vulpes vulpes e raposas árticas Vulpes lagopus foram detectadas apenas em amostras e baias com resultados negativos para SARS-CoV-2. Para confirmar a identificação das espécies, geramos conjuntos com TIG de novo e realizamos o BLAST contra um banco de dados personalizado de sequenciamento de genoma completo WGS feito a partir de conjuntos de genoma disponíveis de espécies conhecidas no mercado de Wuhan. Os resultados do BLAST identificaram espécies humanas e selvagens consistentes com as descritas acima. Das 18 espécies relatadas por Xiao et al. Para estar presente nos 4 mercados da cidade de Wuhan pesquisados, confirmamos assinaturas genéticas de 11 em nível de espécie no mercado de Wuhan e mais 2 em nível de gênero. A doninha siberiana Mustela siberica era rara no mercado e estava ausente de qualquer uma das amostras das barracas de vida selvagem de 12 de janeiro. Não detectamos leituras de sequências de mtDNA de Visum americano Neogale Visum, esquilo vermelho Surus vulgaris, esquilo de Pallas callosurus erythraeus, esquilo voador de dentes complexos Trogopterus xanthipes, nem texugo asiático em nenhuma das amostras ambientais. Notavelmente, nenhum destes, exceto texugos asiáticos, foi observado no mercado de Wuhan, especificamente em novembro de 2019. 3 Além disso, enquanto Xiao et al. Relataram vendas de rato de bambu chinês R. Sinensis, identificamos mtDNA abundante do rato de bambu R. Rhinosus com apenas uma amostra contendo vestígios de mtDNA de R. Sinensis. Esta discrepância é provavelmente devido à espécie ter sido identificada por Xiao et al. Visualmente, com base na morfologia física, sem confirmação genética. Não encontramos evidências da presença de qualquer material genético de morcego ou pangolim, os 2 hospedeiros conhecidos de Sarbecovírus parentes do SARS-CoV-2, no mercado de Wuhan. Em contraste, a presença de mtDNA de morcegos mutis foi relatada anteriormente. Para verificar isso, replicamos a metodologia de Liu et al., mapeando leituras para o banco de dados do gene COX1 do Barcode of Life Data System, que identificou 8 leituras mapeadas para qualquer sequência de mutis sem incompatibilidades.
Uma análise BLAST confirmou que todas eram correspondências não específicas e, portanto, pouco informativas. Isso indica que é provável que nem morcegos vivos nem pangolins tenham estado presentes nas bancas amostradas do mercado de Wuhan durante o período relevante para o surgimento do SARS-CoV-2. Estudos anteriores calcularam correlações entre SARS-CoV-2 e abundâncias de leitura de sequências de animais em amostras de mercado, concluindo que o SARS-CoV-2 estava negativamente correlacionado com espécies de mamíferos selvagens. Tais abordagens são limitadas porque as contagens de sequenciamento metagenômico são relativas, composicionais e ainda sujeitas a tendências temporais, tendências espaciais e vieses de extração que podem confundir interpretações correlacionais em amostras ambientais. Estas abordagens também são desafiadas pela consideração de que a eliminação viral animal precederia a eliminação viral humana num cenário zoonótico e que a maioria dos estábulos de vida selvagem foram amostrados 11 dias após os estábulos com casos suspeitos de Covid-19 em humanos. Como resultado, o RNA SARS-CoV-2 ambiental de hospedeiros não humanos poderia ter tido mais tempo para se decompor do que o RNA SARS-CoV-2 de infecções humanas. Além disso, o SARS-CoV-2 detectado em baias não selvagens foi muito provavelmente transmitido por humanos, tornando as correlações univariadas, incluindo estas amostras, inadequadas. Em termos de desenho experimental, o esquema geral de amostragem da amostragem de mercado também foi desequilibrado. Todas as amostras de barracas de vida selvagem de 12 de janeiro foram sequenciadas independentemente de sua positividade para qPCR, enquanto outras amostras sequenciadas foram predominantemente positivas para qPCR e de outras partes do mercado. Portanto, as espécies presentes em barracas de vida selvagem estão desproporcionalmente sobre-representadas no conjunto de sequência negativa. Este desenho de amostragem fará com que as espécies de vida selvagem apareçam artificialmente correlacionadas negativamente com o SARS-CoV-2. Como todas as amostras de baias de vida selvagem coletadas em 12 de janeiro foram sequenciadas independentemente de sua positividade para SARS-CoV-2, conduzimos uma análise correlacional da abundância relativa de espécies nessas amostras CNU-003D70, pois isso poderia representar um conjunto de dados balanceado para informar qual hospedeiro havia eliminado o vírus nele detectado. Nessas amostras de baias de vida selvagem, não houve correlação significativa entre o mtDNA humano e o RNA do SARS-CoV-2 003D0,13, intervalo de confiança IC de 95% 0,09034, semelhante à média dos mamíferos 003D0,08, e que 95% 0,12 0,29. Abundâncias de leitura de sequência de porco-espinho malaio 003D 0,45, P0,001, taxa de falsa descoberta FDR 003D 5% e marmota do Himalaia foram significativamente correlacionadas com SARS-CoV-2 após correção de múltiplas hipóteses CU 003D 0,34, P0,033, FDR 003D 5%, efetindo seu aumento na detecção na barraca de vida selvagem. No entanto, as tendências temporais e os efeitos de composição nos dados de sequenciamento metagenômico também influenciam as correlações, desafiando ainda mais sua interpretação. Conforme descrito anteriormente, seria improvável que uma análise correlacional fornecesse informações confiáveis U200-Bu200 sobre se alguma espécie específica estava ou não infectada pelo SARS-CoV-2 no mercado. As barracas de vida selvagem e as amostras positivas para SARS-CoV-2 contêm outros vírus de mamíferos associados ao comércio de animais. A presença de vírus animais com gamas de hospedeiros previsíveis pode fornecer evidências de animais infectados produtivamente com vírus no mercado de Wuhan no final de 2019. Ao mapear leituras de sequenciamento para um banco de dados personalizado de vírus humanos e animais com filtragem rigorosa, identificamos vários vírus de mamíferos presentes no mercado. Os vírus específicos para humanos eram raros, mesmo com o limite de uma leitura por amostra. Encontramos o coronavírus humano 229 em uma baia e o vírus sincicial respiratório humano subgrupo B em outra. Outros vírus humanos detectáveis U200-Bu200 foram vírus de DNA de fita dupla dsDNA, como poliomavírus humano, papilomavírus humanos e herpes vírus humanos. Também detectamos vários outros vírus de mamíferos no mercado. Em barracas de vida selvagem positivas para SARS-CoV-2, identificamos parentes próximos de vírus que infectaram as espécies de vida selvagem também detectadas nessas amostras. Desses vírus, parentes próximos de um endoparvovírus de cão guaxinim,
Um beta-coronavírus de rato de bambu e um cubovírus de civeta eram suficientemente abundantes para reconstruir sequências genômicas quase completas a partir de amostras espalhadas pelo mercado por meio de uma abordagem de consenso de mapeamento. Todos os três vírus foram encontrados predominantemente em baias de vida selvagem com evidências de MNGS de seus supostos hospedeiros e, em alguns casos, também foram identificados em amostras de locais próximos. Inferimos árvores filogenéticas de genoma completo de máxima verossimilhança, incorporando esses vírus e seus parentes conhecidos com IQ-TRI 264 sob o modelo de substituição GTR mais F mais G4. Em cada caso, o vírus presente no mercado estava mais intimamente relacionado com os vírus relatados transmitidos por uma espécie hospedeira singular, indicando uma especificidade previsível do hospedeiro. Os dois parentes mais próximos do cobovírus civeta que detectamos provinham de sequências identificadas em amostras de animais de mercado das províncias de Sichuan e Guangxi, e o betacoronavírus do rato de bambu era um parente próximo e recente de um vírus identificado em ratos de bambu numa quinta de Guangxi em 2019. Estas descobertas sugerem algum movimento de animais infectados do sul da China para Wuhan, um canal comercial que também poderia ter levado ao surgimento do SARS-CoV-2. Este resultado também é consistente com relatos de que os vendedores do mercado de Wuhan adquiriam ratos de bambu das províncias de Guangxi e Yunnan. 4. O movimento de vírus animais como estes através do comércio de vida selvagem recapitula a provável dispersão do SARS-CoV-1 de Yunnan para as províncias de Guangdong e Hubei. Os vírus adicionais encontrados no mercado incluem poliomavírus, coronavírus Hedioghku-31 e adenovírus Gambá-PB1 que possui uma ampla gama de hospedeiros. Além disso, identificamos coronavírus caninos intimamente relacionados a vírus amostrados em cães, cães guaxinim criados e capturados e raposas vermelhas criadas em fazendas. Pode-se esperar que esses vírus infectem várias espécies caninas presentes no mercado. Todos os 8 segmentos do genoma do vírus influenza subtipo H9N2 foram detectados juntos em uma amostra de uma baia de vida selvagem negativa para SARS-CoV-2 e com detecção esparsa das leituras em 2 outras amostras da mesma baia e 2 amostras de adjacentes. Barracas de vida selvagem. A inspeção manual das leituras identificou a presença do cassete genético interno semelhante ao G57, o genótipo H9N2 predominante na China, também compartilhado com os vírus zoonóticos H7N9 da China. A leitura do mapeamento para genes H identificou 2 linhagens H diferentes, G1 sublinhagem oriental e Y280BJ94, misturadas na mesma amostra, bem como a presença de um gene N2NA, indicando a presença de 2 linhagens H9N2 colocalizadas no mercado. A análise filogenética do gene H indicou que o vírus G1 estava mais intimamente relacionado com sequências coletadas em Guangdong em 2018. A disseminação do H9N2 aviário foi relatada em civetas em outra pesquisa recente de animais de mercado na China. Ocorreram casos zoonóticos humanos de H9N2, portanto, o SARS-CoV-2 não era o único vírus com potencial zoonótico presente no mercado de Wuhan no final de 2019. Estes resultados aumentam ainda mais a evidência da presença de animais vivos no mercado e estabelecem-no como um local onde potenciais hospedeiros selvagens do SARS-CoV-2 estavam ativamente disseminando outros vírus. Reconstrução de genótipos mitocondriais de potenciais espécies hospedeiras intermediárias de SARS-CoV-2 no mercado de Wuhan. As diferenças genotípicas dentro das espécies podem ser valiosas para a identificação das subespécies e da origem geográfica de animais individuais presentes no mercado de Wuhan. Para facilitar a identificação de subespécies e a determinação da provável origem geográfica dos animais no mercado de Wuhan, reconstruímos genomas de consenso de mtDNA a partir de amostras de barracas de vida selvagem. Usamos uma abordagem de mapeamento guiada por referência para obter genomas de consenso mitocondriais parciais a quase completos de várias espécies de mamíferos selvagens. Obtivemos 33 haplótipos mitocondriais de consenso a partir de esfregaços separados que foram 50% completos para 7 espécies abundantes de vida selvagem: cão guaxinim, civeta mascarada, rato de bambu, ouriço de Amur, porco-espinho malaio, texugo de porco maior Arctonix colaris e a marmota do Himalaia. 10 desses genomas mitocondriais estavam 90% completos. Identificamos ainda as variantes consensuais de nucleotídeo único SNVS para esses genomas e descobrimos que, em média, elas divergiam 0,57% do genoma de referência para cada espécie mínimo, 0,16%, máximo, 2,1%. Para investigar as origens geográficas dos cães guaxinim no mercado de Wuhan no contexto do comércio de animais, analisamos seus genótipos de mtDNA.
Na Ásia, a distribuição atual do cão guaxinim se estende do Vietnã à Rússia e quatro subespécies são reconhecidas: 1N. P. Prossonoides, encontrado em toda a China, 2CN. A. Corenses na Península Coreana, 3CN. P. Orestes encontrados no sul da China e no Vietnã, e 4N. P. Usurinensis, uma subespécie encontrada no nordeste da China e na Rússia e cultivada em grande número nesta região por seu pelo grosso. Dada a distribuição natural dos parentes mais próximos conhecidos do sarbecovírus de morcego do SARS-CoV-2 no sul da China, no norte do Laos e no Vietnã, os cães guaxinim do norte da China seriam um canal improvável do SARS-CoV-2 para Wuhan. Realizamos inferência filogenética no gene mitocondrial CITB, já que genes de referência foram relatados para cães guaxinim selvagens na província de Hubei 2020 e no Vietnã 2013, e múltiplas subpopulações de cães guaxinim podem ser distinguidas usando o gene CITB. Como as amostras ambientais de mercado podem conter DNA eliminado por animais não aparentados, mas coalojados, da mesma espécie, usamos uma abordagem metagenômica baseada em SNV, em vez de confiar apenas nos genomas de consenso. Para comparar os animais do mercado de Yuanan com os de outros mercados, identificamos SNVS para genomas mitocondriais a partir de um conjunto independente de amostras agrupadas de amostras de cães guaxinim coletadas em mercados em 5 cidades ao norte da província de Hubei durante 2020. Notavelmente, amostras de cães guaxinim dos demais mercados ao norte da província de Hubei foram caracterizados pela presença de SNVS em duas filiais para N. P. Usurensis N. P. Prossonoides amostrados em fazendas de produção de peles e na natureza no norte da China e na Rússia. Esses SNVS estarão ausentes do mercado de Hunan. Em vez disso, estarão presentes SNVS de duas populações de cães guaxinim geneticamente distintas amostradas em 2020 e coletadas na natureza em Hubei em 2020. Os SNVS associados a dois haplótipos de cães guaxinim coletados no Vietnã em 2003 estarão ausentes em todas as amostras. Isto sugere que os cães guaxinim detectados no mercado de Hunan no final de 2019 não eram N. T. Os urensis e eram de pelo menos duas populações, ambas geneticamente distintas daquelas criadas em fazendas de peles ou vendidas em mercados em cidades do norte da China. Não se sabe até que ponto ao sul se estende a distribuição selvagem e cultivada das subpopulações aqui detectadas devido à falta de dados genéticos para N. Prossonoides nas fazendas encontradas no centro ou sul da China. Estes dados são consistentes com a origem geográfica dos cães guaxinim no mercado de Huanan, o centro ou sul da China, a partir do qual uma cadeia de transmissão viral dentro do comércio de animais poderia ter surgido após uma propagação de um reservatório de morcegos ao sul de Wuhan. Discussão. Extensas evidências epidemiológicas apoiam o comércio de vida selvagem no mercado de Huanan como o canal mais provável para a origem da pandemia da Covid-19. Aqui, descrevemos evidências metagenômicas para a identificação das espécies hospedeiras intermediárias plausíveis no mercado e analisamos evidências metagenômicas e filogenéticas que apoiam ainda mais a hipótese de emergência zoonótica neste local. Embora a identidade de espécie de um hospedeiro intermediário entre o provável Inolophus spp, morcego ferradura reservatório de coronavírus semelhantes ao SARS-CoV-2 e humanos permanece desconhecido. Nossa análise informa esta questão em aberto ao determinar as espécies de mamíferos presentes no mercado com resolução de espécies e subespécies. Estes resultados mostram que vários hospedeiros intermediários plausíveis do SARS-CoV-2 estavam presentes no local exato ao qual o Covid-19 foi epidemiologicamente ligado pela primeira vez. Não é possível concluir quais destas espécies podem ter sido infectadas e ou introduzido o vírus no mercado apenas com base nestes dados. No entanto, nossa análise fornece uma lista curta e prática de espécies com detalhes genotípicos. Das espécies selvagens detectadas em amostras ambientais positivas para SARS-CoV-2, 4 foram previamente implicadas na transmissão cruzada de espécies de coronavírus de morcego através do comércio de animais, cães guaxinim, civetas mascaradas, ratos de bambu e porcos-espinhos malaios. Entre os potenciais hospedeiros intermediários presentes no mercado de Huanan, sabe-se que os cães guaxinim são suscetíveis ao SARS-CoV-2, por liberarem altos títulos do vírus e por serem capazes de transmitir. O cão guaxinim comum foi a espécie animal mais abundantemente detectada nas barracas de vida selvagem do mercado amostradas em 12 de janeiro e na barraca de vida selvagem com o maior número de amostras positivas para SARS-CoV-2. A maior parte do mtDNA de civeta detectável no mercado era proveniente da barraca de vida selvagem e, embora a suscetibilidade da civeta seja desconhecida, as linhas celulares de Paguma larvata são suscetíveis in vitro.
A suscetibilidade dos ratos de bambu, porcos-espinhos malaios e louriços de Amur permanece desconhecida e estas espécies devem ser priorizadas para testes de suscetibilidade. Das outras espécies no mercado, as marmotas podem ser um canal improvável para o SARS-CoV-2, considerando que a sua distribuição habitual é em altitudes muito elevadas, e embora os cervos muntjaca estejam intimamente relacionados com cervídeos susceptíveis ao SARS-CoV-2, a espécie tem uma gene ACE2 truncado sem sequência peptídica sinal, o que pode sugerir falta de suscetibilidade. As doninhas siberianas, raposas e texugos de porco detectados no mercado estão intimamente relacionados com espécies conhecidas por serem suscetíveis ao SARS-CoV-2, mas estas espécies eram muito raras ou ausentes em amostras e baias positivas para SARS-CoV-2. Sabe-se que outros mamíferos comerciais são susceptíveis ao SARS-CoV-2, mas não representam um risco de transmissão significativo, incluindo cães, coelhos e javalis, uma vez que os animais infectados não produzem nem transmitem o vírus em títulos elevados. Múltiplas linhas de evidência são consistentes com a infecção de animais selvagens com SARS-CoV-2 no mercado de Wuhan. Carrinhos de animais, uma gaiola, um carrinho de lixo e uma máquina de remoção de pelos penas de uma barraca de vida selvagem testaram positivo para SARS-CoV-2, e havia mais DNA de espécies de mamíferos selvagens nessas amostras do que DNA humano. As barracas vizinhas também tiveram taxas relativamente mais altas de positividade para SARS-CoV-2, e os drenos adjacentes e a jusante desta barraca de vida selvagem testaram positivo para SARS-CoV-2. Finalmente, havia vários outros vírus conhecidos por infectar a vida selvagem nessas amostras. Esses dados indicam que os animais presentes nesta baía excretaram o SARS-CoV-2 detectado no equipamento animal ou que os primeiros casos humanos não relatados de Covid-19 excretaram vírus exatamente no mesmo local que os animais detectados. No cenário zoonótico, espera-se que a eliminação viral por manipuladores de animais infectados ocorra após a eliminação pelos animais pelos quais foram infectados. Portanto, a eliminação viral humana após zoonose também poderia explicar esses dados. Nesse caso, os animais trazidos para a baía ainda são, portanto, os candidatos mais prováveis U200Bu200-BA fonte zoonótica. Embora a eliminação viral animal ou humana seja consistente com estes dados, apenas uma origem zoonótica do SARS-CoV-2 prevê diretamente a codetecção do SARS-CoV-2 e do material genético da vida selvagem. Foi proposto que os humanos poderiam ter introduzido o vírus no mercado de Wuhan. É mais provável que tenham ocorrido infecções humanas por SARS-CoV-2 antes dos primeiros casos de mercado documentados e hospitalizados, incluindo casos de mercado não verificados ou contactos dos mesmos. No entanto, a detecção da linhagem B e da linhagem A, tanto dentro como indiretamente geograficamente ligada ao mercado de Wuhan, implica que o SARS-CoV-2 provavelmente surgiu lá ou na sua cadeia de abastecimento antes do TMK, altura em que já teria havido uma estimativa mediana de apenas 3 pessoas infectadas 95% HPD, 18. Qualquer hipótese do surgimento da Covid-19 tende a explicar como o vírus chegou a um dos 4 únicos mercados de vida selvagem documentados numa cidade do tamanho de Wuhan, numa altura em que tão poucos humanos estavam infectados. 3. As introduções humanas ligadas ao comércio de animais oferecem uma explicação. Para isso, e a introdução do vírus por um comerciante ou agricultor de animais não pode ser excluída, mas estas hipóteses são desafiadas por evidências filodinâmicas de múltiplas repercussões. A introdução por um comerciante de animais infectados por animais, a montante do mercado é ainda desafiada pela probabilidade de que as cadeias de transmissão dependentes de um único ser humano sejam provavelmente extintas, enquanto uma interface sustentada entre animais infectados e seres humanos no mercado tem mais probabilidades de resultar em o estabelecimento de uma epidemia. A detecção de ARN do SARS-CoV-2 no mercado de Wuhan em janeiro de 2020 poderia refletir de forma plausível a deposição várias semanas antes da amostragem, compatível com as datas estimadas das primeiras infecções humanas. O RNA do SARS-CoV-2 foi detectado em superfícies internas por períodos prolongados de até várias semanas, e o sinal temporal do RNA viral e do decaimento do mtDNA animal nas próprias amostras do mercado de Wuhan oferece suporte adicional para esses prazos. Embora os primeiros eventos zoonóticos do SARS-CoV-2 tenham ocorrido provavelmente no final de novembro de 2019, pode-se esperar que os animais coalojados infectados libertem o vírus durante mais semanas. O material genético do SARS-CoV-2 detectado no mercado de Wuhan pode ser um remanescente de fontes animais ou humanas durante qualquer momento desse período. Isso pode variar dentro e entre amostras devido a diferentes condições ambientais e ou taxas de decomposição de vários ácidos nucleicos.
Amostras genéticas e sorológicas focadas em cães guaxinim e outras espécies de mamíferos relatadas aqui em todo o Sudeste Asiático e no sul da China podem lançar luz sobre as redes de comércio de animais que podem ter levado ao surgimento do SARS-CoV-2, conforme recomendado anteriormente. 4. Os testes sorológicos dos animais mais velhos, por exemplo, os reprodutores nas explorações de origem, podem fornecer informações adicionais sobre a circulação transitória, como foi observado em explorações de visões infectadas com SARS-CoV-2. Estudos futuros para esclarecer o estado de susceptibilidade de todas estas espécies, utilizando abordagens in vitro e experiências de infecção em animais vivos, também devem ser priorizados. A amostragem viral e serológica limitada destas espécies no Sudeste Asiático e no sul da China indica que o comércio de vida selvagem imediatamente antes da pandemia de Covid-19 é altamente subamostrado ou subnotificado. Devem ser realizados estudos retrospectivos, sempre que possível, testando as espécies aqui descritas ao longo das cadeias de abastecimento animal do Sudeste Asiático e do sul da China, através das quais, com toda a probabilidade científica, emergiu a pandemia de Covid-19. Limitações do estudo. Como os dados metagenômicos ambientais usados U200 BU200 BNEST trabalho não podem vincular diretamente os vírus aos seus hospedeiros em amostras que contêm DNA ou RNA de múltiplas espécies hospedeiras plausíveis, incluindo humanos. Vossa análise não pode identificar conclusivamente quais espécies podem ter transmitido SARS-CoV-2 em diferentes amostras do mercado de Wuhan. Da mesma forma, o momento exato em que o material genético viral ou do hospedeiro foi eliminado no ambiente de mercado não pode ser estimado diretamente. As amostras sequenciadas de barracas de vida selvagem analisadas aqui foram amostradas 11 dias depois de várias outras barracas no mercado, e as contagens de leitura de sequenciamento de SARS-CoV-2 foram baixas em amostras qPCR positivas e qPCR negativas dessas barracas. A quantidade de degradação que ocorreu entre a deposição e a amostragem afeta a abundância relativa de material genético de diferentes espécies e não pode ser quantificada. Além disso, as abundâncias de sequências metagenômicas são influenciadas por vieses de extração específicos da espécie, vírus e tipo de material genético e pela especificidade técnica e sensibilidade de diferentes abordagens computacionais. Também é um desafio distinguir espécies ou subespécies animais muito estreitamente relacionadas sem sequências de referência, particularmente em amostras com cobertura muito baixa do alvo. Por último, os dados genômicos e epidemiológicos disponíveis ao público desde o início da pandemia de Covid-19 permanecem incompletos e os dados futuros desta altura poderão lançar mais luz sobre hipóteses relativas ao seu surgimento.